equipamento de grande importância, utilizado nos mais variados ramos de atividades. Usinas de açúcar e álcool, fabricação de papel e celulose, frigoríficos, indústrias têxteis, petroquímicas, destilarias de petróleo, centrais termoelétricas, fábricas de cervejas e refrigerantes, hotéis e hospitais. Hoje, você vai conhecer os riscos e cuidados que envolvem os trabalhadores que operam caldeiras. As caldeiras são usadas há séculos. Os primeiros navios e as locomotivas eram movidos a vapor. Algumas, como a de recuperação de álcalis, utilizadas na indústria de papel e celulose, chegam a atingir 30 metros de altura e produzem, sob pressões elevadas, centenas de toneladas de vapor por hora. Os profissionais que trabalham com caldeiras precisam de treinamento específico. A utilização do equipamento de proteção individual e a constante manutenção dos equipamentos são fundamentais para a prevenção de acidentes. As empresas mais modernas já possuem um sistema de controle automatizado. Algumas caldeiras chegam a funcionar durante 24 horas, divididas em 3 períodos. Cada turno funciona com apenas um operador. Eu faço a parte de operação dela, cuido da limpeza de filtros, verifico como é que está a queima da caldeira, se está queimando bem, se está tendo algum problema. Faço a dosagem de produto químico na água da caldeira para fazer o tratamento dela. Você tem acesso ao manual técnico e às inspeções que são realizadas aqui? Tenho, a gente tem que estar atualizado sobre isso, tem que saber as condições da caldeira, porque a caldeira é muito perigosa, né? Pode haver explosão, essas coisas. Caldeiras eu tenho uma experiência de 6 anos, acompanhamento e operação. Você teve algum treinamento antes de começar a trabalhar com caldeiras? Nós tivemos, como todos os operadores em si, a gente tem o treinamento técnico, inclusive que é exigido pela própria norma para se trabalhar na área de caldeiras, NR3. Essas caldeiras são todas automáticas. Apesar de algumas indústrias serem automatizadas, no Brasil ainda existem muitas empresas em que o operador está diretamente exposto ao risco. Um dos principais é a explosão. Quais são os aparelhos mais importantes que têm que ser observados constantemente para que não haja um acidente? Primeiramente, nós temos que ter funcionando perfeitamente, bem calibrado, o manômetro, que vai nos mostrar a pressão de trabalho. E depois nós vamos ter que fazer, temos que fazer diariamente também a correção, por exemplo, verificar pressostatos que desligam os combustores, pressostatos que faz o bloqueio geral da caldeira no caso do excesso de pressão. Já viu alguma explosão ou algum incêndio, algum problema acontecer? Aqui mesmo, né? Já teve explosão na caldeira, né? E foi bem difícil, né? Já teve aqui. Teve vítima? Não, graças a Deus. Felizmente não teve vítima. E por que a caldeira explodiu? Bom, a primeira foi na partida da caldeira, né? Houve um problema de coisa e na partida houve uma explosão, tá? E a segunda acho que foi em Campanha. Ela também houve uma explosão também, né? Mas aí foi problema operacional. Podemos ter explosões na parte do gás, na parte de alimentação do combustível e explosões na parte da água, tá? Você pode ver aqui nos queimadores, tá? Os queimadores da caldeira, ele permite a queima com óleo combustível e com gás natural. Esse painel que nós vimos aqui é um painel de acendimento e de segurança da caldeira. Ou seja, essas caldeiras, elas são compostas de detetores de chama. Existem detetores de chama. Em caso de falha de chama, ou seja, se um maçarico desse apagar, automaticamente esse painel de segurança corta o gás, tá? Ou seja, toda vez que houver um desses maçaricos apagarem, você tem que cortar o combustível para evitar exatamente a explosão de combustível dentro da câmara. Ou seja, você tem muito combustível dentro da câmara de uma vez e você não tem chama. Quando você tem a chama, ocorre uma explosão, tá? Então, esse é importantíssimo, um painel de segurança que corte o gás no caso de falha de chama. Então, o maior risco
de explosão numa caldeira na parte do gás é a chama apagar e você continuar injetando combustível. E na parte da água seria você perder o nível do tubulão superior. Então você pode perder o nível do tubulão superior, tá? Por questões por exemplo, furar um tubo. Fura um tubo, cai o nível de água, e se você não apagar os maçaricos, você vai gerar realmente uma deformação muito grande na caldeira. Você vê que aqui, esse manômetro principal é uma necessidade de toda caldeira. Toda caldeira tem que respeitar a NR13 e tem que ter no frontal a sua pressão indicada no manômetro principal. Para evitar estes riscos, o governo, em parceria com o sindicato e os representantes de empresas, concluíram em 1994 uma importante revisão da NR13, a norma regulamentadora que trata do assunto. Depois de uma série de reuniões, a revisão da NR13 foi oficializada por uma portaria do mesmo ano, publicada no Diário Oficial da União. A revisão da NR13 resultou em uma das melhores normas regulamentadoras já editadas em nosso país. Tanto é que inspirou a Fundacentro a publicar o Manual Técnico de Caldeiras e Vasos de Pressão, onde a norma é comentada item por item. Levou também a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho a editar a Portaria número 393, conhecida também como NR0, de 9 de abril de 1996. Esta portaria estabeleceu os procedimentos para a realização da revisão de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Além disso, instituiu a Comissão Tripartite Paritária Permanente, pela qual deve passar toda a revisão ou criação de NRs. Em 1995, o Brasil propôs aos outros países do Mercosul a adoção da NR13. A NR13 lista as irregularidades que são caracterizadas como risco grave e iminente. Entre elas, podemos citar falta de válvula de segurança, falta do manômetro, uso de artifícios que neutralizem sistemas de controle e segurança, em locais confinados, não dispor de saídas em direção distintas, amplas e desobstruídas, acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, ventilação, iluminação conforme normas oficiais e sistema de iluminação de emergência. Conseguimos deixar escrito, deixar consolidado nessa norma diversos aspectos que dizem respeito aos trabalhadores e que é uma tarefa nossa estar o tempo inteiro na fábrica buscando melhores condições de saúde, segurança e meio ambiente. Não só para nós, como para a própria sociedade, para a comunidade como um todo. E é por isso, então, que a gente listou alguns itens nessa norma, aumentando, inclusive, as condições de risco grave e iminente. Que são situações que ocorrem na indústria, lamentavelmente ainda ocorrem. Né? Por exemplo, o que a gente chama de bypass de sistema de segurança, ou jump de sistema de segurança, onde um sistema de segurança ele existe para justamente uma espécie de disjuntor, né? Quando você tem uma sobrecarga no sistema, ele desarma. Muitas vezes isso acontece onde as empresas bypassam, jumpeiam esse sistema e você fica desprotegido, né? Então é um perigo muito grave, iminente, isso está registrado na norma e fazer cumprir essa norma é tarefa nossa. E é importante deixar claro que situações de risco grave e iminente como essas, quando identificadas pela fiscalização do Ministério do Trabalho, determinam a interdição do equipamento, o que pode resultar na paralisação de uma fábrica ou de uma unidade inteira. A NR13 atual, ela incorpora aspectos de projeto dos equipamentos, aspectos de instalação, como posicionar os equipamentos nas plantas, né? Aspectos relativos à operação, né? Quem vai operar a caldeira, o vaso de pressão, qual é o grau de instrução, qual o treinamento que tem que ter, né? Ela incorpora aspectos de manutenção, se você vai fazer um reparo, né? Como é que você vai fazer esse reparo para ele ficar bem feito e não acabar prejudicando a segurança concebida no projeto? E também, é lógico, incorpora aspectos relativos à inspeção, à retirada do equipamento de operação para fazer a inspeção de equipamentos. Então, esse foi um ponto que a NR13 evoluiu bastante. As mudanças foram justamente nos 3 segmentos, né? O segmento governamental. Houve uma tremenda desburocratização.
Então, muita coisa que era exigido em termos de carimbo, em termos de papéis, isso foi bastante saneado. Do ponto de vista da participação do trabalhador, houve um avanço significativo, de duas formas. O trabalhador na empresa, ele tem acesso a toda a documentação da caldeira, aos projetos, ele tem acesso aos manuais de operação, a toda a documentação, tudo o que acontece com o equipamento, caldeira ou vaso de pressão, o trabalhador tem acesso. E ainda, tudo aquilo que se determinou dentro dessa norma foi feito com a participação dos sindicatos de trabalhadores, das centrais sindicais, ou seja, hoje a norma tem uma transparência total. Sob o ponto de vista das empresas, essa norma também teve um avanço significativo porque ela se desenvolveu de uma forma muito mais técnica. Então, os prazos para se fazer a paralisação do equipamento, para fazer uma inspeção, esses prazos, eles variam de acordo com o equipamento, de acordo com o risco e de acordo com o tipo de atenção que a empresa pode ter sobre aquele equipamento. Como você viu, trabalhar em segurança é um benefício para as empresas, para o governo e principalmente para o profissional. Portanto, não deixe de atuar dentro das normas, nem de exigir que elas sejam cumpridas.